Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece e está chegando agora neste canal, o meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. Aqui para a glória de Deus, aqui para a honra do Senhor Deus, transmitimos a poderosa palavra de Deus. E fazemos uma coisa aqui que é muito importante. Recebemos muitos pedidos de orações de pessoas que são carentes e estão precisando de algo da parte de Deus. E nós aqui temos o compromisso de pegar esses pedidos e levar ao Todo-Poderoso, ao trono da graça, ao trono da oração, ou seja, o trono que Deus recebe a nossa adoração e oração. Pois bem, pedimos para que você medite conosco na palavra que será aqui transmitida e logo após a ministração da palavra de Deus, nós vamos pegar, eu e você, a minha fé, a sua fé e vamos entregar os pedidos de orações a Deus. Eu tenho certeza, assim como Ele tem feito, Ele vai continuar fazendo. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, como eu queria relatar para vocês, dizer o nome de todas as pessoas, falar, testificar todos os milagres que Deus tem feito através desse canal. Eu não me importo a quantidade de inscritos, me importo com você, é claro. Eu não me importo com a quantidade de views, mas eu acredito numa coisa. Eu tenho fé em um Deus que Ele tem feito coisas grandes na vida de seu povo através desse canal. E eu tenho fé que Ele vai continuar fazendo. E este dia é o dia que Ele preparou para falar conosco mais uma vez. Meus irmãos, ministração da palavra de Deus neste momento e após a ministração, fica aí. Sim, fica aí, por favor, fica aí. Vamos orar a Deus após a ministração da palavra de Deus. Mas agora eu peço que você abra sua Bíblia comigo. Mas se você não tiver a Bíblia nas suas mãos, por favor, medite, reflita, escute aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 6 e 7. Assim nos diz a poderosa palavra de Deus. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de falar. Meus irmãos, apenas esses dois textos da palavra de Deus. Aqui, esse texto é escrito, inspirado por Deus, pelo sábio Salomão. Inspirado totalmente por Deus. Mas eu queria chamar aqui a sua atenção. Preste bem atenção aqui, por favor, dobre a sua atenção. Você tem uma Bíblia aí nas suas mãos. E por algum momento, você já leu, ou quem sabe devido às circunstâncias, ou devido ao tempo, você deixou de ler. Mas em algum momento, você já se deparou com a sua Bíblia Sagrada aberta. E quem sabe você, ali folheando a Bíblia, você viu que na sua Bíblia tem uma folha totalmente em branco. Isso. Entre o evangelista Mateus, ou o evangelho escrito por Mateus, e o livro de Malaquias, há um espaço entre um livro e outro, ou seja, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, há um espaço, uma folha que está em branco. E por que eu queria chamar a sua atenção para você prestar atenção? Se você pegar a sua Bíblia aí, com certeza você vai ver
esta folha ela está em branco. O lado esquerdo, que é o lado de Malaquias, e o lado direito, que é o lado do evangelista Mateus, estão totalmente em branco. E o que significa isso, irmão Anderson? Historiadores, teológicos, homens que se dedicam a buscar conhecimento, eles dizem que esta folha significa o silêncio de Deus. Historiadores dizem que Deus passou mais de 400 anos em silêncio. Deus não falou com o povo durante 400 anos. São muitos anos. São muitos anos. Jamais nós vamos viver 400 anos. Mas é uma vida inteira sem Deus falar, sem Deus se pronunciar, sem Deus chamar alguém para ter um particular, para conversar, para ter um diálogo. Não, Deus não falou, segundo historiadores, durante todo esse tempo. E o que tem a ver com a mensagem de hoje? Este silêncio de Deus, com esta página em branco. Meus irmãos, assim como no livro de Gênesis, capítulo 1, até o livro do Apocalipse, no capítulo 1, é quando se inicia cada livro. Todo o contexto nos traz a voz de Deus. Mas em específico, no meio da Bíblia, entre o Novo e o Velho Testamento, por que Deus iria deixar de falar? Malaquias, Deus fala até Malaquias, e há ali um silêncio. Daí a pouco acaba esse silêncio e vem os evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas, não numa ordem biblicamente falando, mas nós vamos ver Deus novamente falando com o seu povo. Meus irmãos, talvez você não esteja entendendo, mas é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, quando nós escutamos a voz de Deus. Deus falando conosco. Meus irmãos, eu já tive muitas alegrias. Vou dizer para você com toda certeza, já tive muitas alegrias. Já passei por grandes momentos da minha vida. Eu tenho certeza que você também já passou por grandes momentos. E se você não passou, Deus vai lhe proporcionar isso. Mas tem uma coisa, nada foi tão surpreendente na minha vida como a voz de Deus. Mas também nada foi tão surpreendente na minha vida como o silêncio de Deus. São duas coisas totalmente distintas uma da outra. Deus falar com o seu povo e Deus ficar em silêncio com o seu povo. Porque quando nós, preste bem atenção aqui, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós pedimos a autorização de Deus, o conselho, a direção de Deus, meus irmãos, aqui eu sempre falo, é sucesso, é vitória garantida. Quando nós acordamos, nós oramos e de repente nós começamos a sentir algo em nossas vidas. Não é só a presença do Espírito Santo, mas é Deus falando conosco, principalmente quando nós abrimos a Bíblia Sagrada. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Deus ele fica em silêncio. Agora imagine, meus irmãos, o povo de Israel, o povo de Deus, eles passam, e nós passamos também, por um grande momento de suas vidas. Guerras, batalhas, conflitos. E para tudo isso, nós pedimos a direção de Deus. Pedimos a essa direção, para que Deus nos auxilie, nos ajude, para que nós possamos vencer. Nós vamos ver que, por muitas e muitas vezes na Bíblia Sagrada, profetas, reis oraram a Deus
E Deus lhe deu resposta, e até dizendo que viria uma grande multidão contra ele. Nós vamos ver isso lá no livro de 2 Crônicas, quando Josafá ora ao Senhor e Deus levanta Jaziel no meio da multidão, e ele diz que viria ali uma multidão contra ele, mas Deus estava na batalha, ou seja, Deus falou com o seu povo. Mas não se apegue às circunstâncias da vida, não se apegue a coisas pequenas, porque o maior, o principal é o nosso Deus. Meus irmãos, ouvir Deus falar é a minha maior experiência. Não tem nada melhor do que ouvir a voz do Senhor Deus, ouvir Deus falar conosco. Por isso que eu digo todos os dias, meus irmãos, que quem escuta a voz de Deus é privilegiado. Escutar a voz de Deus não é para qualquer um, mas Deus sempre está procurando o seu povo para falar. Mas existem pessoas que fogem da voz de Deus, mas chega um momento que Deus fica em silêncio. Meus irmãos, nós sabemos que uma palavra dura, de doutrina, repreensão, é duro. Uma palavra de conserto. Imagine o que Deus foi falar com o rei Ezequias para que ele botasse a sua casa em ordem. Palavra de conserto, é duro. Mas, meus irmãos, Deus falou com o homem. Por mais que seja repreensão, mas Deus falou com ele. Mas quando Deus não fala, meus irmãos, minhas irmãs nesta manhã, quando Deus não fala, é pior do que qualquer coisa na terra. Deus não falou comigo, então você vai tentar, você vai sozinho. Deus não quer se pronunciar, então não dá para ir. Foi assim que Moisés disse: olha, Senhor, se tu não for comigo, eu não vou. É como se ele estivesse dizendo: se a tua presença não for, a tua voz, o Senhor não for comigo, eu não vou. Porque ele sabia que se ele fosse sozinho, algo poderia acontecer de errado, e não é a mesma coisa. Amados e amadas irmãs, neste dia, esta folha branca simboliza muito para as nossas vidas. Além do silêncio de Deus, é o momento que Deus fala em Malaquias. E agora folha em branco significa o silêncio. E depois da folha em branco vem o Evangelho de Mateus. Ou seja, Jesus agora começa a falar com o seu povo. Mateus mostra a voz de Jesus, os benefícios, os milagres, até o livro de João, que é os evangelistas. Mas eu queria chamar aqui a sua atenção. Olhe, talvez você, por algum momento você já viu, talvez você já folheou a Bíblia e foi ver que tem essa folha em branco. Mas dentro desta folha em branco, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Pega esta folha em branco e fica olhando aí, não risque ela, não faça nada, simplesmente olhe. Esta folha em branco significa a tua vida. E por que é tão forte? Há um sentido tão forte nesta folha em branco. Você já viu que quando nós temos um caderno ou um livro, mais em específico em um caderno, quando nós rabiscamos, ou quando alguém vai lá e rabisca, escreve qualquer coisa que não tem nada a ver ou que não tenha nenhuma relevância, nós pegamos aquela folha, rasgamos do caderno ou do livro e jogamos fora, porque não serve mais. Está riscada, não serve mais. Não tem nada escrito que possa tirar proveito. Então nós pegamos esta folha e jogamos fora, porque não serve, porque não presta. Imagine se você olhar no seu caderno. Eu sei que algumas pessoas têm caderno de anotação ainda hoje, embora os aplicativos já trazem anotações amplas, que pode escrever muitas coisas. Mas eu acredito que cada um tem o seu caderno. Eu tenho o meu caderno, que eu anoto muitas coisas, muitos versículos.
anoto muitas coisas da minha vida. Mas se eu ver lá que tem uma folha que está rabiscada, ou alguém rabiscou, ou até mesmo eu rabisquei sem querer, eu vou lá e rasgo aquela folha, porque não serve para mim. Não serve. Mas depois desta folha, aí tem uma coisa que me chama a atenção, que depois desta folha vem sempre uma folha em branco. Você pode escrever um caderno inteiro, mas sempre vai ter uma folha em branco sobrando. Você já percebeu? Dificilmente nós usamos todo o caderno. Alguém pega o caderno e joga fora, às vezes com folhas em brancos ou folhas em branco. Mas com Deus é mesmo assim. Você sabia? É que Deus, ele pega o caderno de nossa história, vê lá as folhas que foram riscadas, vê lá as folhas que não servem e diz: espera aí, eu vou pegar esta folha e vou rasgar esta folha. Eu vou pegar esta folha e vou rasgar. E vou começar a contar uma nova história a partir de agora. O que significa folha rasgada para nós nesta manhã? Significa que o teu pecado, aquilo que você falou, aquilo que você desagradou a Deus, Deus pega aquela folha e rasga e começa uma nova história. A Bíblia vai nos dizer que quando nós pecamos contra Deus e quando nós aceitamos a Deus e reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão a Ele, tudo isso cai no mar do esquecimento. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou pegar esta folha e vou rasgar. E muito melhor, eu vou amassar esta folha e vou jogar no lixo. O lixo também pode ser o mar do esquecimento. No lixo não tem nada de aproveito. Nós jogamos no lixo e acabou. O lixeiro vai lá, pega e leva aquela folha porque está rabiscada. Aí Deus diz para nós nesta manhã, Deus diz para mim e para você nesta manhã: eu vou escrever uma nova história na sua vida. Esta folha em branco significa que Deus vai falar na tua vida. Deus vai voltar a falar. Deus vai voltar a escrever. Você já pesquisou, você já procurou saber que todas as vezes que um escritor ele vai contar, ele vai relatar uma história, ele pega o seu livro ou o seu caderno, do caderno ele passa para o livro, mas este caderno, este livro precisa estar em branco. Meus irmãos, talvez você não está entendendo. Deus está falando com você aqui, neste dia. Deus vai escrever capítulo por capítulo, vírgula por vírgula. A tua vida terá novos rumos. E o que me chama a atenção é que uma história, quando é escrita, relatada em um livro, preste bem atenção, Deus está falando com você nesta manhã. Quando uma história ela é relatada em um livro, muitas pessoas leem. As pessoas pegam para ler essa história. E o que me chama a atenção é que estas pessoas, ao ler essa história, elas tomam aquela história como exemplo. O que é que Deus está falando para você nesta manhã, meu amado e minha amada irmã? É que Deus vai usar o que Ele vai fazer na sua vida para dar exemplo a outras pessoas. Você entendeu? Eu vou repetir novamente. Deus vai pegar o exemplo da tua vida, vai mostrar para alguém e diz: olha, eu fiz assim na vida dela. Eu fiz assim na vida dele. E do mesmo jeito eu vou fazer na sua vida. Meus irmãos, ao lermos a Bíblia Sagrada, escrito por homens de Deus, nós vamos ver grandes coisas de Deus fazendo, mas nós temos exemplo. Nós aqui nos alegramos e nós dizemos muitas vezes: o Senhor vai fazer também como fez na vida de Moisés, como fez na vida de Jó, como fez na vida de Ana. E nós começamos a falar na vida dos reis, dos profetas, dos sacerdotes. Assim Deus vai fazer com alguém. Olha a tua vida e diga: eu vou fazer também na tua vida como eu fiz na vida dela. Você está entendendo?
Se você não entendeu, eu vou aqui resumir a história que Deus vai contar, a história que Deus vai escrever. Ele vai dar como exemplo para outra pessoa. Se você não creu ou se você não está entendendo, creia e entenda agora. Deus está dizendo para você o seguinte: a tua vida servirá de espelho para alguém. Aleluia, isso é muito forte. A tua vitória vai trazer ânimo para alguém. Alguém vai dizer, não com inveja, não, mas alguém vai dizer: eita, a irmã conseguiu, o irmão conseguiu. Então, se Deus foi com ele, Deus também será comigo. Aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor. O tempo de Deus está calado, cessou. Nesta manhã, nesta oração do dia, nesta palavra, Deus diz, é tempo de falar. E há tempo de falar, e esse é o dia que fez o Senhor para falar com você, neste dia, nesta manhã. Esta folha em branco não significa o fim, mas significa o início. O início de Deus fazer na tua vida. E o que me chama a atenção é que nesta folha em branco não tem nada escrito, mas Deus vai escrever. Mas nela você não vai ver ponto final. Deus tem algo para a tua vida. Tem vírgulas, muitas vírgulas ainda. Eu posso aqui fazer uma conjectura, embora nós estamos fazendo desde o início, mas as vírgulas significam as etapas que você vai passar na sua vida. Não chegou ainda o ponto final. Você não vai perder, você não vai desistir, você não vai morrer. Deus estará com você neste barco, nessa tempestade. Deus estará com você nessa história e o nome dele será glorificado mais uma vez. Meus irmãos, minhas amigas, eu tomo posse. Antes de dizer para você tome posse, eu digo, eu tomo posse desta palavra. E se eu tomo posse desta palavra, eu que estou transmitindo esta palavra nesta manhã, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, eu digo com toda fé, com toda convicção, fé e esperança, tome posse desta palavra. Creia que Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Amigos, amigas, irmãos e irmãos, esta foi a palavra de Deus aos nossos corações. E neste momento, vamos orar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Aqui nós entramos mais uma vez em Tua gloriosa presença. Com o sentimento de gratidão. Com o sentimento de que Tu faz coisas grandes na terra. Com o sentimento que Tu podes, Senhor, ficar calado, mas também chega o tempo do Senhor falar. E eu creio que nesta manhã foi o dia que o Senhor escolheu para falar conosco. Senhor Deus, aqui está, Senhor, páginas em brancos. Sim, muitas páginas em brancos. Por que, Senhor? Por que eu falo isso? Porque neste momento tem muitas vidas que estão nos acompanhando. Pessoas que por algum momento foi jogado fora, foi rasgado, foi colocado ao lixo, foi colocado em xeque, foi colocado em dúvida a sua vida, mas eu creio que como a tua palavra diz e disse nesta manhã, que há o tempo de se calar, mas também há o tempo de falar. Assim como tua palavra diz, Senhor, que há o tempo de perder, mas também há o tempo de guardar. E nós vamos guardar, Senhor. Nós vamos guardar a tua palavra, Senhor, em nossos corações. Senhor Deus, aqui estão as nossas vidas. Vidas que precisam ser escritas novamente. Senhor, nós te pedimos que tu entre aonde nós não podemos entrar, que tu abençoe a quem nós não podemos abençoar, que tu faça coisas maravilhosas na vida dos teus servos e tuas servas que neste momento está orando conosco. Senhor Deus, nós queremos te pedir por todos os teus servos, por todas as tuas servas que nos faz todos os dias pedidos de orações. Eu quero neste momento, Senhor, te agradecer por este amanhecer, te agradecer pela tua presença, te agradecer pelo teu falar, te agradecer por o Senhor estar conosco neste dia. Senhor Deus, eu quero te pedir e já te agradecer em teu nome,
Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vai em paz.